escolho o meu retificador? Bom, você vai precisar decidir qual é o tipo do trafo que você vai usar. Por quê, Rodolfo? Vamos lá, vou te explicar, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vou digitar aqui, ó, transformer, né, o transformador. Bom, vou pegar esse transformador, cadê aqui, ó? Então, simples transformador e um transformador com derivação central. Ó, se você for usar um transformador que não tem derivação central, que é esse caso aí, ó, você vai precisar usar uma ponte de diodos para fazer retificação de onda completa, tá? Se você usar esse transformador aqui, ó, que é o transformador que tem derivação central, então esse cara aqui, ó, você pode fazer a retificação com 2 diodos. Então, o que você tem que deixar claro no seu projeto? Se você quer usar o trafo com derivação central ou o trafo sem derivação, tá? Se escolher esse cara, você pode fazer retificador com 2 diodos. Já falei sobre isso no nosso curso de Eletrônica Fácil. Se você usar esse cara, você vai ter que usar ponte de diodos, que é o único jeito de você fazer a retificação de onda completa daí, tá? No nosso caso aqui, nós vamos usar uma ponte de diodos, ok? Fechou? Então, olha só, eu vou vir aqui no Proteus, eu vou digitar aqui, ó, Bridge. O que é a Bridge? Bridge ou Bride, enfim, é a famosa ponte retificadora, tá bom? Então é ela que nós vamos usar. Posso fazer a ponte com 4 diodos, professor Rodolfo? Pode, sem problema nenhum. Vocês escolhem, tá? Ok? Qual que é a vantagem de você usar uma ponte retificadora ao invés de fazer com diodos? Quando você usa uma ponte retificadora, a ponte ela é constituída de 4 diodos, inclusive eu já falei sobre isso aqui no nosso treinamento, tá? Só que o fato é o seguinte, a ponte você vai fazer 4 soldas apenas. E num pequeno espaço você vai colocar a sua ponte de forma show de bola. Com um componente você resolve a ponte completa. Se você tiver que fazer com diodos, pode fazer? Pode, tá tudo bem, tá? Só que você vai ter que fazer 8 soldas e se preocupar com o layout dos 4 diodos, ok? Então, 8 soldas é o dobro de 4 soldas e um componente desse faz a mesma coisa que outros 4 e o custo-benefício é bom da ponte. Então, eu vou colocar no meu projeto a ponte. Posso fazer com diodo, professor? Pode, fica a critério do desenvolvedor, tá? No caso aqui, como desenvolvedor sou eu vou usar uma ponte retificadora. Beleza? Então tá aí a nossa ponte, show de bola. Então vou dar 2 cliques aqui. Maravilha. Tem outros tipos de ponte também, conforme vocês estão vendo, tá, pessoal? Tem múltiplos tipos de ponte. Tem a ponte PTH, tem a ponte SMD, tá vendo? Nós vamos usar aqui o device, que é a ponte que eu vou usar no nosso projeto, tá bom? Então, beleza, ok. Então tá aqui, ó, ponte retificadora. A ponte retificadora tem esse terminal aqui como a entrada, aliás, como saída positiva. Terminal da direita, positivo. Terminal da esquerda da ponte, negativo. Tá? O negativo aqui está todo mundo ligando no ground. Ó. Tá vendo? Todos os grounds aqui são os nossos negativos. Então, eu vou pegar o símbolo de negativo, de ground, e vou colocar aqui. Ó. Então, toda referência negativa da nossa fonte de alimentação vai vir aqui. Ó. Tá bom? Beleza? Tá. Como que... E aqui em cima e embaixo vai entrar o sinal alternado. Tá bom, galera? Beleza? Como dimensionar o sistema de retificação? Bom, então, primeiro, ele tem que suportar a corrente máxima do projeto. Por que ele tem que suportar a corrente máxima? Porque, pessoal, não existe milagre, tá? Não existe milagre. Para a corrente pegar, vir para aqui para a saída de 12, para que ela venha aqui para a saída de 5, ela vai ter que vir e vai ter que passar pelos diodos. Os diodos vão ter que fazer a conversão do sinal alternado para o contínuo, tá? Então, o fato é o seguinte, toda corrente vai passar por eles, eles têm que suportar essa corrente, tá bom? Então, se o sistema suportar, precisar de 5 amperes, vai ter que passar 5 amperes uma hora ou outra por eles. Se o sistema precisar de 2 amperes, vai passar 2 amperes por eles. Se precisar de 10 amperes, vai passar 10 amperes por eles. Tá bom? Beleza? Então, a ponte de diodos tem que ser dimensionada a partir da corrente máxima do seu sistema. Qual a corrente máxima do nosso sistema hoje? É 1,5 amperes, tá? Então, vamos lá. Suportar a corrente máxima do projeto, no nosso caso, 1,5 ampere.
e tá tudo bem. Além de suportar a corrente máxima, ela também precisa suportar a tensão máxima reversa imposta pelo transformador. Suportar a tensão máxima reversa imposta pelo transformador. O fato é o seguinte. Turma, ó, se você colocar um transformador aqui, ó, beleza aqui. Se você colocar um transformador aqui, ó, e por exemplo, esse transformador, ele tiver um VRMS aí de 15 volts, por exemplo, tá? A pergunta é a seguinte: se eu escolher um transformador aqui de um VRMS de 15 de saída no secundário, tá? Qual será a tensão de pico do secundário? Bom, calculadora, ajuda nós aqui, por gentileza. Vamos lá? Obrigado, minha querida. Vamos lá, ó. Então, se eu tenho 15 RMS, o pico é 15 vezes raiz de 2. Então, raiz de 2 é 1.4, 1.41, tá? Então, quer dizer que se eu pegar um trafo de 15 RMS de saída, o pico, que é a tensão máxima alternada que vai ter sobre ele, é 21.15. Então, os diodos têm que suportar o 21.15, tá bom? Tá, daí você tá lá numa fonte chaveada, por exemplo, que primeiro entra alternado, aí converte para contínuo, para daí ter o chaveamento, e aí o chaveamento ligar e desligar o primário do transformador, que vai induzir no secundário, que daí vai ter um outro filtro, né? Bom, e aí o seu diodo vai trabalhar com a tensão direta da rede, por exemplo, 220. Então, 220 vezes raiz de 2, 1.41, olha lá. Então, o diodo tem que suportar essa tensão aí, tá? As pontes retificadoras, tá bom? Tipicamente, elas vão suportar os seus 400 volts tranquilamente, tá? Se elas tiverem a família de final 7 no final, ela vai suportar até os seus 1000 volts, mas depois a gente pode consultar o datasheet com mais tranquilidade e falar mais sobre isso, tá? Então, o que acontece? Acontece que os diodos ou a ponte tem que suportar a tensão reversa máxima imposta pela tensão da entrada, que no nosso caso aqui é a tensão que vem do transformador, tá? Ok? Tranquilo? Tá. Como que eu tenho... Olha só que interessante. E aí, eu vou ter que pular para a pergunta 10. Por quê? A pergunta 10 é a seguinte: como escolher o porque daí a gente, uma coisa vai ajudar a outra, tá? O transformador de entrada da fonte de alimentação linear. Beleza, então pergunta 10. Como escolher o transformador de entrada da fonte de alimentação linear? Bom, então, primeiro fator, corrente. Qual é a corrente elétrica que o seu sistema vai precisar? A corrente elétrica é de 1.5 A. Então, o seu transformador ele tem que suportar 1.5 A. Se o seu sistema precisar de 10 amperes, a corrente vai vir de onde? Da mágica do Goku, do Dragon Ball, né? Do estalo do Thanos. Vai vir o Thanos lá, bonitinho, e vai fazer assim, ó. Tá lá, surge a corrente de 10 amperes, ele vem, estala. E as Judas, não, pessoal, não funciona assim, tá? Então, toda a corrente de saída da sua fonte de alimentação vai ter que vir do transformador. Então, corrente total vem aqui, esse cara tem que suportar ela, então, pelo menos 1.5 A, tá? Então, até aí foi fácil. Então, 1.5 A, beleza. Tensão. Tensão de pico. Por isso que os professores sempre falam assim, ó, calcule a tensão de pico, pico a pico, não sei o que lá, tá? Porque você precisa saber disso, tá? Ó, saca só. Tensão de pico, como que eu vou ter que saber isso daí? Bom, o fato é o seguinte, qual a tensão máxima que a gente dimensionou para esse link DC aqui? 19,5. Só que esses 19,5 aqui, esses 19,5, o que acontece? Para ele chegar a 19,5 aqui, ele está na saída da ponte retificadora, não tá? Para a ponte retificadora converter o alternado para contínuo, quantos diodos que conduzem por vez mesmo, meus queridos amigos, meus queridos alunos? Pelo menos 2, na verdade 2, né, professor Rodolfo?
Então, ora esse, ora esse são os que estão no mesmo sentido. Ora esse, ora esse. Não é mesmo, turma? Então, para virar 19,5 aqui, tem que entrar 1,4 a mais de pico. Porque esse valor vai perder 1,4 para poder virar o 19,5. Então, qual é a tensão de pico máxima aqui alternado? É o que você vai aprender a dimensionar agora. Ó, tensão de pico, vamos lá, tensão de pico do trafo, tá? É igual ao Vmax em DC, que você estipulou, mais 1,4. Ou seja, no nosso caso, 19,5 mais 1,4 volt. Você vai ter, então, uma tensão de pico alternada de 20,9. Então, cerca de 21 volts, vai, pessoal? Beleza? É o VAC de pico. Tá bom? 21 volts. Ok, pessoal? Então, olha que louco, tá? Ó, vem para cá, Proteus. Então, vai entrar aqui 21 de pico para menos 1,4 da condução dos 2 diodos por vez, cada diodo 0,7 de silício, né? Então, 0,7 mais 0,7 tal, 1,4, 21 menos 1,4 aqui, vai dar 19,6, que é o V máximo que a gente esperou lá no nosso cálculo, que daí menos 5 volts na ondulação dá o 14,5, que se adapta para o mínimo para esse cara poder regular para 12,5 volts. Olha que louco, tá? Então, tá vendo como uma coisa puxa a outra? Agora que você sabe a tensão de pico, você consegue calcular e ter uma estimativa aí de uma tensão RMS que vai atender a sua necessidade. VRMS é igual a tensão de pico dividido por raiz de 2. Então, VRMS do trafo, tá, de saída do secundário, é igual. Tensão de pico nele, 21 volts, dividido por 1,41. Arredondando é a raiz de 2, tá, pessoal? VRMS é igual a 14,89. Então, o VRMS escolhido, tensão eficaz, é igual a de 15 volts. Fechou, gente? Tranquilo? Então tá aí. 15 volts. Agora nós vamos ter que voltar na questão número 9, porque a questão número 9 fala o seguinte, ó. Como dimensionar o sistema de retificação? Bom, ele tem que suportar a corrente máxima do projeto, que é 1,5, pelo menos. E ele tem que suportar a tensão máxima reversa, tá bom? Quando você trabalha com a ponte retificadora, que está aqui, ó, hora 2 vão conduzir, hora 2 vão bloquear. Então, eles precisam suportar essa tensão máxima de pico. Qual é a tensão máxima de pico que a gente usou no nosso projeto? Bom, nós usamos, então, 21 volts, né? Então, espetáculo. No nosso caso aqui, olha só, pô, fácil demais ela suportar essa tensão, né? Então, no nosso caso aqui, o VP, vou colocar aqui, ó, questão 10, 21 volts. Então, se você colocar uma ponte, por exemplo, lá que vai ter um VRRM de 1000, né? Nossa, vai dar tensão e sobra aí, tá? O que é VRRM mesmo? Tensão reversa repetitiva máxima. Claro, galera, dá aquela moral pro canal Eletrônica Fácil. Não esquece de clicar no like, no joinha eletrizado aqui embaixo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui e ativa o sininho para que a gente possa, com todas as notificações, mandar conteúdos cada vez mais faixa preta, incríveis e sensacionais para você. Fechou? Um abraço, tamo junto e vamos pra cima!